Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos também através da internet. Não faz muito tempo que eu cheguei. Ontem à noite viajamos para Jaquirana, onde fomos fazer o sepultamento da nossa preciosa irmã Terezinha Fernandes, que partiu para o Senhor. Irmã Terezinha, sua família, são pioneiros na mensagem aqui no Rio Grande do Sul. Ela foi pastoreada pelo irmão Arte Russo Martim, depois pelo pastor Febroni, no Ministério de Goiânia, depois pelo pastor Neri, e o pastor Neri passou ao irmão Alísio e a irmã Terezinha para que eu pastoreasse eles. E ontem, ela estava muito bem. Ela tinha um probleminha, que tinha consulta marcada para segunda-feira, em Caxias do Coração. É o mesmo problema que teve o irmão Ronaldo. E ela foi até o médico disse que ela estava bem, podia vir para casa. Ela chegou em casa, almoçou na filha, no mesmo pátio, no sítio ali, e disse que tinha que ir em casa. Ela tinha que ir em casa. Você veja só as coisas, né? O seu desejo, né? O que você fala. Ela sempre dizia: eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero morrer dando trabalho para os outros. Quero morrer dentro da minha casa. Aí ela disse: eu vou em casa lá que tem que ver o fogão. Aí quando ela chegou em casa, que ela foi dar o passo no degrauzinho para entrar na cozinha, quem já esteve lá sabe, caiu ali. Foi um ataque fulminante. Aí ela demorou, a irmã Jessi foi ver o que aconteceu, porque ela ia voltar logo. Chegou lá, ela estava caída e já tinha partido. O desejo dela era morrer dentro da casa dela. A gente podia falar muita coisa, né, sobre isso, esse sobrenatural. Eu até postei no story alguns 2 videozinhos dela cantando, os últimos cultos nós tivemos ali com eles ali. Mas ela está junto com os outros que já foram. Nós vamos curvar nossas cabeças e nós vamos ter 1 minuto de silêncio. Nós fizemos em Viamão, mas hoje nós vamos fazer em memória da partida da nossa irmã Terezinha. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Terezinha que esteve conosco aqui. Nós pedimos também que o Senhor, que é o grande Consolador, console o coração do Sátiro, da Tânia e da Jessi, dos netos, genros, nora, e que o Senhor dê a bênção, dê a graça para aquela família tão preciosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Eu pensei que eu não ia chegar a tempo, né? Muito buraco na estrada, 200 e poucos quilômetros para ir, 200 e poucos quilômetros para voltar, quase 500 quilômetros, muito buraco mesmo. Asfalto, mas muito buraco, estrada ruim, ruim mesmo. E para cortar um pneu, para te jogar fora da estrada. E aí eu falei para o irmão Jonathan, ó, estica um pouquinho o resumo aí, de repente eu não chego a tempo, vai esticando o resumo, né? Termina o culto. Mas minhas reuniões é breve, né? Mas eu me inspirei um pouco porque tinha gente para encher este salão aqui, né? O povo da cidade é uma família tradicional, né? A família do irmão Alísio é uma família tradicional em Jaquirana, né? Então, ali tinha políticos. A gente não vê porque o pessoal é simples, né? Eles vão ali. E madeireiros, né? Muita gente mesmo, denominacionais, irmãos de outras denominações. E graças a Deus que o irmão Nilton e o irmão Joaquim desceram, os irmãos lá de Bom Jesus, trouxeram violão, cantamos, né? Eu até disse, porque nós não gravamos, né? Não transmitimos. Mas foi maravilhoso, a gente cantou porque ela gostava de cantar, ela acordava com o hino que Deus dava para ela. E aí a gente não pôde perder a oportunidade de trazer uma mensagem evangelística para aquele povo ali, né? E Deus realmente falou no coração. E se a gente pudesse e fosse esticar um pouquinho, é que é um velório, né? O povo está muito emotivo, né? Qualquer coisinha. Mas eu creio que Deus fez uma obra ali, né? Porque ela era uma santa de Deus. Salmo 68, verso 18. 68 e 18. Mas a leitura da Era de Filadélfia é muito, muito importante, né? E o resumo fica melhor ainda, né? Agora falta a Era de Laodiceia e o resumo das eras. O resumo das eras é tremendo, né? O irmão Brana fez um resumozinho, assim, pouquinhas folhas, todas as eras ali dentro. Só Deus mesmo, né? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei tomar assento, né? É uma escritura que encontramos ela em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 8, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em Efésios 4, Paulo falando do ministério quíntuplo, da unidade da fé. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O 12 a seguir vocês podem ler depois. Isso são para o aperfeiçoamento dos santos, né? Esse ministério, edificando sobre personalidades. Esses ofícios também se tornam personalidades, né? Grandes evangelistas, né? Grandes pregadores, e eles fazem parte do ministério quíntuplo, né? Se tornam personalidade. Grandes pastores, grandes apóstolos. Agora,
nós não estamos aqui para elevar um homem, idolatrar um homem. Nem o irmão Brana, nós não estamos aqui para idolatrar o irmão Brana, porque isso seria uma idolatria, né? Seria outra igreja católica, né? Idolatrar o irmão Brana. Não estamos aqui para idolatrar nenhum mensageiro, né? Não estamos aqui para idolatrar o pastor Osmar. Ele também, se nós viéssemos aqui para idolatrar ele teria a coragem de ir no púlpito para nos repreender. Porque quando aqueles irmãos começaram a batizar no nome do irmão Brana foi no púlpito e pregou 2 mensagens. A serpente ferida, Apocalipse 5, né? Serpente ferida, parte 1 e parte 2. Sendo que na segunda parte, o irmão Brana fala que eles se arrependeram. Vocês já leram Apocalipse 5, parte 1 e parte 2? Então, o irmão Brana, depois ali, você vai lendo, você vai ver que o irmão Brana, ele disse, olha, se fosse um inimigo, porque eles tinham até um cartãozinho, né? Irmão Brana é o nosso Senhor. Ele disse que uns irmãos vieram para confessar os pecados para o irmão Brana, estava batizando o nome do irmão Brana. Agora, aquilo ali para o irmão Brana levou o irmão Brana a sair e deixar o campo, deixar o ministério. Porque ele disse, eu não sou o Senhor Jesus, né? E eles estavam colocando o irmão Brana no lugar de Jesus. Então, o irmão Brana veio no culto e pregou. Pregou e falou. Ele disse, se fosse um inimigo, tudo bem. Se fosse um batista, um metodista, um pentecostal, tudo bem. Mas irmãos daqui, irmãos do companheirismo, irmão Brana disse, eram irmãos preciosos, né? Verdadeiros irmãos, mas eles foram, o irmão Brana disse que eles foram tomados por um espírito. Isso tudo era um espírito. E você sabe que eles podiam provar dentro da Bíblia? O irmão Brana pegou as mesmas escrituras e provou o contrário para eles. E eles provavam para os leigos. Existe tanta gente leiga hoje, né? Mesmo entre o povo cristão. Porque leigo não são amadurecidos. Neófito, a palavra neófito quer dizer recém-plantado, né? Verde, não tem sabor de uma fruta madura. Ministérios verdes que não tem sabor de um ministério maduro. Pastores verdes, eles não amadureceram ainda no ministério. Então, o irmão Brana disse que ele pegou as mesmas, que eles vieram ao irmão Brana, provando para o irmão Brana pelas escrituras, eles tinham conhecimento. Agora, imagina só a coragem deles de ir ao irmão Brana para provar pela escritura que o irmão Brana era Jesus Cristo. Imagina o leigo. O leigo eles levaram nas águas, ainda batizaram o nome do irmão Brana. O leigo. Irmão Brana recebeu eles. Irmão Brana com aquele seu espírito cristão. Espírito cristão. Eles mostraram as escrituras, irmão Brana ouviu eles. E depois, irmão Brana pegou as mesmas escrituras e disse para eles que aquela colocação estava errada. Eles fizeram isto na África, no Congo, fizeram na Índia. Faltava alguém para poder levantar e mostrar que eles estavam errados. Mesmo o irmão Brana corrigindo lá no Canadá, e a gente conversa com eles na África, né? E a gente conversa, e eles ainda dizem, eles têm uma interpretação na África e na Índia, que aquilo lá estava certo, mas não era tempo. Que estava certo.
Nós temos um irmão que ele debatia no Face, quando a gente ainda era verde, e eu conversei com ele na África, quando eu estive lá, e ele continua crendo. Quer dizer, aquela semente entrou nele e concebeu, né? Então, muitos deles continuam crendo. O irmão Sótima, né, que andou com o irmão Brana, esteve no Monte Pôr do Sol, quando os 7 anjos vieram. O irmão Sótima cria nessas coisas. Ele foi um dos primeiros nisto. O irmão Brana nunca deixou de andar com ele por causa daquilo, mas o irmão Brana repreendeu ele, né, que o irmão Brana era o quartel-general. Eles tinham que dizer o que o quartel-general estava falando. Nós também temos um quartel-general e nós temos que dizer todos a mesma coisa, que se diz um quartel-general. O militar sabe disso. Vocês que serviram o exército sabem, o irmão Ronaldo, que foi da Polícia Militar Brigadiana aqui, ele sabe. Tem um quartel-general. E o irmão Brana fala sobre isso na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Então, ele falando sobre esse 5º ministério, né, você sabe que numa pregação você não fala tudo, né? Eu falo um pouco aqui, o outro pastor fala mais um outro pouco, o outro fala outro pouco, a gente junta tudo, né? Cada um, Deus dá uma porção para cada pessoa. Então, mas esses ministérios também podem se tornar personalidades. O irmão Brana disse que passou num lugar e estava escrito assim, grande campanha, o grande evangelista, e estava o nome do evangelista com letras grandes. E embaixo escrito assim, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, com letras bem pequenas, aquelas letras de contrato, sabe, que você vai assinar no banco, que você desiste de ler tudo, porque é muito pequenininho, né? Então, Jesus estava com as letrinhas tão pequenas que não dava nem para ver, mas o evangelista tinha uma letra que todo mundo, é o fulano que está lá. É o fulano, o grande, né? Então, eles se tornam grandes personalidades. O profeta nos ensina sobre isso. Eu tenho 2 escrituras, eu peguei isso aqui na corrida, agora ali no escritório, quando cheguei. Não tive assim o tempo, né, para poder meditar nisto, mas é a mensagem companheirismo através da redenção e a mensagem a perfeição. Agora, existe rebeldes no 5º ministério? Pastores rebeldes, profetas rebeldes, evangelistas rebeldes no 5º? Tem. Salmo 68, 18. Ele deu dons até para os rebeldes. Romanos 11, verso 29. Os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Sem arrependimento. Judas Iscariote fazia parte do ministério de Jesus Cristo? Sim. E ele era o quê? Um diabo. Ele era um diabo. Era o quê? Um apóstolo. Jesus separou ele, orou por ele, enviou para ressuscitar mortos, curar os enfermos, pregar o evangelho. E Jesus disse, não entre em aldeia de samaritano, gentil, só as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele obedeceu certinho. E ele era um diabo. Não diz que Judas desviou a mensagem. Não, ele vendeu a mensagem. Ele não tirou um pedaço da mensagem, ele vendeu ela toda. Ele vendeu 100% por 30 peças de prata. Agora, eu tenho uma pergunta e tenho uma resposta também, que está na Bíblia, né? Existem profetas hoje? Esse é o assunto, né, que está hoje no Brasil, no mundo, e sabemos que o povo quer saber. Mas, gente, nós já deveríamos ter sabido disso desde o ano 2000.
se há profetas, profeta da era, nós tivemos 2 durante 7 eras, Paulo e Brana. Mas esses eram profetas da era, que tinham a palavra. Mas nós tínhamos profetas. Aí você diz que o profeta de Efésios 4:11, profeta de Efésios 4:11 é Brana e Paulo. Onde está o parágrafo da mensagem que diz assim, que o profeta, que Brana e Paulo é profeta de Efésios 4:11? Aonde está na mensagem? Vou lhe mostrar na mensagem, e vou lhe fazer uma pergunta também. Irmão José Brana é profeta de Efésios 4:11? E claro que é. Porque ele deu uns para profetas, evangelistas. Agora, nós não vamos edificar sobre a personalidade, sobre irmão José Brana. Está errado. Edificar sobre o nome do pastor Osmar está errado. Mas reconhecer o ofício que Deus está usando, nós temos que reconhecer. Como a sua igreja o reconhece como seu pastor local, o Ministério Mundial o reconhece como um profeta. De Efésios 4:11. Não o profeta da era, não o 7º anjo, não o mensageiro do dia, mas um profeta que está profetizando outra vez uma mensagem que foi revelada pelo 7º anjo. Porque se não há profeta hoje, como é que fica Atos capítulo 13, versículo 1 e 2? Eu já li para vocês no domingo aqui. Como é que fica Atos 13, versículo 1 e 2? Isso aqui é a Escritura. Como fica? Se não há profetas. A Escritura, como é que a Escritura diz, meus irmãos? Eu vejo irmãos dando amém para pregações sem nexo. Você deveria examinar. E se você tem um pastor, o irmão Brana disse, pergunte ao seu pastor, não é eu. Eu é aquelas minhas ovelhas que vêm perguntar para mim. Agora, se você é membro de outro pastor, não venha fazer pergunta para mim, que eu não vou te responder. Atos capítulo 13, eu resolvi novamente voltar com essa escritura aqui. Paulo é mensageiro e profeta da primeira era. Mas tinha mais profetas nos dias de Paulo? Atos 13, versículo 1. Meus irmãos, cadê suas Bíblias? Vocês, através da internet, não lê suas Bíblias? Pastores, não lê as mensagens do profeta? Não escuta a voz do profeta? O profeta José diz assim, ouça as fitas. Irmão José diz, ouça as fitas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. E não era falso, não. E doutores, a saber, Barnabé, quer dizer, o filho da consolação. E Simeão, chamado Nige, e Lúcio, sirineu, africano, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que o principal profeta, o nome dele está lá no finalzinho,
que depois aqui, mais adiante, o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Paulo quer dizer pequeno. E Saulo é o nome de um rei, Saul, da tribo de Benjamim. Não servia, disse irmão Brana, para um apóstolo, não servia para um profeta. Então Deus mudou o seu nome. Então, a nossa pergunta, tinha profeta na igreja primitiva? Tinha profeta na era de Éfeso? Sim, porque depois ele disse, e ele mesmo deu uns para profetas. Eu não vou botar interpretação. Está escrito. São Paulo disse, não vá além daquilo que está escrito. Ele fala aos coríntios, não vão além do que está escrito. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês em Atos capítulo 21, versículo 10. 2 profetas na era de Éfeso se encontram. Aí você diz assim, não, o profeta de Efésios 4:11 é só o irmão Brana. Mas o irmão Brana já partiu, nós temos agora só a mensagem dele, nós não temos ele. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós temos só a mensagem dele, ele já partiu. Porque se eu venho a partir, tem que botar um outro pastor aqui. Não vai botar minhas fitas, vocês já ouviram. Tem que botar outro pastor para seguir trazendo a mensagem do irmão Brana, alimentando o povo, visitando o povo. O irmão Brana diz que Deus teria um quê? Um outro homem, depois que ele partisse. Isso é familiar para nós, esse parágrafo aí. Não é somente numa mensagem que o irmão Brana fala isso, que Deus teria um outro. Agora vemos 2 profetas se encontrando. Um é o da era, e o outro sujeito ao profeta da era. Mas veja só o que acontece com o encontro desses 2 profetas. Eu não vou tomar muito seu tempo. Depois nós temos o culto do pastor Osmar às 7 horas. Nós não estamos aqui exaltando o homem, não. Nós não estamos edificando o ministério sobre personalidade. Não. Agora, a igreja é edificada sobre o fundamento de quê? Apóstolo e pastores e evangelistas e doutores? Não. Efésios 2:20. A igreja é edificada sobre o fundamento de apóstolo e profetas. Verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Tinha profeta lá? Tinha um profeta lá? Tinha. Tinha Paulo, mas tinha Ágabo. E tinha Barnabé, tinha Silas, tinha Manaém. Ah, profeta aqui? Sim, irmão José Brana é profeta. E se eu disser que ele... Ah, mas ele não é do quíntuplo? Claro que ele é do quíntuplo. Se ele não é do quíntuplo, ele é de onde? Da onde é que ele é, se ele não é do quíntuplo? Brana é do quíntuplo? É. Só que é o profeta da era. É o mensageiro da era. É o 7º olho. Tinha profeta lá? Manaém, Lúcio, era um profeta? Sim. E muitos outros. Porque a mensagem era profética. De repente você encontrava um daqueles homens ali como pastor. Como Paulo era profeta e foi pastor de Éfeso. João era profeta e foi pastor de Éfeso. Porque João era apóstolo, profeta, foi pastor de Éfeso. Às vezes a sopa é muito fraca,
é da sombra de um pintinho que morreu de fome. E chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Se você vem falar comigo sobre isso, eu vou somente te mostrar a Escritura. Não vou interpretar a Escritura. Tinha promessa de profeta. Tinha promessa de profeta nos dias do irmão Brana? Você lembra que tinha promessa de profeta? Vamos ver aqui. Demonologia, espíritos sedutores, 21. Deus, rogamos que tu levante pregadores e profetas e mestre desse grupo de bebês que está em volta do altar esta manhã. Um deles era José Brana. Leia sua mensagem, meu irmão. Só que ela é simples. Não coloque suas ideias aí. Deixa como está escrito. Deus se encarrega do restante. Tem profeta nesse dia? Eles eram bebês? Hoje, Deus levanta profetas daqui. Não, Deus não levanta porque só tem um da era. Não, a irmã Brana estava contra o que Paulo tinha pregado. Porque ele disse, eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. São Paulo ensinou à igreja que a igreja era edificada sobre o fundamento de apóstolo e profetas. Então, tinha um profeta chamado Ágabo. Não era um só. Ele profetizou sobre aquela fome que viria. Agora, nós não sabíamos dos trovões. Não estamos edificando sobre personalidade, mas sobre a palavra. Nós não sabíamos sobre 7 trovões. Eu estou aqui há mais de 30 anos pregando essa mensagem. Eu não sabia sobre trovões, mas eu achava que sabia. Eu sabia de uma forma que o irmão Brana ia voltar para revelar, porque só ele era profeta. Mas ele já tinha revelado. Mas quem é que fez eu saber que ele tinha revelado? Então veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. E encontrou o profeta da era, Paulo. E o que ele fez? E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta e os entregarão nas mãos dos gentios. E aconteceu? Aconteceu exatamente. E os irmãos disseram, Paulo não vai, porque os irmãos sabiam que Ágabo tinha aquele dom. Os irmãos sabiam, mas é o que eu quero enfatizar aqui. Tinha ou não tinha? Tinha. Tem hoje ou não tem? Se você disser que hoje não tem profetas, você vai ter que tirar todas aquelas páginas, a arca, a demonologia, sua vida digna do Evangelho, onde fala sobre o irmão José Brana. Você não pode ler sobre o irmão José Brana. José, tu serás um profeta. E José é chamado de irmão José. É irmão José. E é um profeta. O profeta disse que ele seria um profeta. E é. E você vai dizer que ele não é de Efésios 4:11? Então ele é de onde? Ele é de qual escritura? Se não é de Efésios 4:11?
E João é apóstolo e profeta. Da onde? Efésios 4:11. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Nós tínhamos Elias, mas tínhamos Micaías também, que era profeta. O profeta do Antigo Testamento come o rolo, o do Novo também come. E o profeta do Novo é Paulo. O profeta da revelação é Brana. Quem escreveu o Novo Testamento? Paulo. Ele é o profeta do Novo. Aí eu já estou contrário a você. E você diz que é Brana. Brana come, é a revelação dos selos, é o livrinho já aberto. Paulo também come, porque ele é profeta do Novo Testamento. Ou vamos excluir Paulo como profeta do Novo Testamento? Ele é o profeta do dia. Qual é o último livro da Bíblia? Você já pensou em Apocalipse? Mas o profeta não ensina assim. É Judas, né? Apocalipse é a revelação. Apocalipse é tirando o véu. Qual é o profeta do Apocalipse? Qual é o profeta da revelação? Brana. Quem reprofetiza outra vez, depois que Brana morre? João, a esposa. Não é o grupo de homens, é a mensagem de uma só pessoa. Aí as pessoas dizem, mas isso aí é teologia. Não, isso é mensagem. Não tem nada de gia aqui. Isso é a mensagem do profeta. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele disse, examinais as Escrituras. Jesus chegou num tempo que eles tinham conhecimento da Escritura. Só que o quadro que eles montavam do Messias era horrível. Colocava a vaca comendo o capim em cima da árvore. Como eu vi um pregador essa semana dizendo, irmão Brana é o tipo da noiva. Ele faz parte da noiva. William Brana faz parte da noiva. Brana é o novo nome de Deus. E ele estava respondendo uma irmã, e ele dizia, não, ele é o tipo da noiva. Mas isso é como ele pensa, como ele vê. Eu não estou aqui ridicularizando ele, mas eu não creio assim. Mas como o senhor crê, está certo? De repente está errado. De repente, mais à frente, eu tenho que consertar muita coisa. Porque todo pregador que prega, ele tem a verdade. Ele vem como um salvador da pátria. Se vocês não me ouvirem, faz você lembrar de quem? Se vocês não seguir a mim e Samuel, serão feitos em pedaços como esse boi que eu cortei em 12 partes. Quem fez isto? Saul. Se vocês não seguir a mim, aí tinha que usar o profeta e Samuel. Aí você tem que usar a mensagem. Está na mensagem. Mas vocês têm que escutar a mim.
Um pastor uma vez disse, se não ouvirem as minhas fitas, não vão no rapto. Já faleceu esse pastor. A fé de rapto, depois viemos descobrir que está nos 7 trovões, revelado. Então Saul disse, se vocês não seguir a mim, olha a conjunção, e Samuel. Aí tem que usar a mensagem. Tira a mensagem. Ele não tira a mensagem, porque o povo lhe deixa. Porque se tirar a mensagem, o povo lhe deixa. Mas hoje já estão tirando a mensagem. Um grupo de Goiás tirou a mensagem fora. Tirou Irmão Brana, tirou a mensagem, tirou tudo. E o povo foi atrás. O povo que foi criado aos pés do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E esse pregador veio preparando eles. Até que eles caíram na armadilha. Finalizando, eu já contei para vocês, você sabe como é que faz a armadilha para pegar o macaco? Então, coloca um amendoim na armadilha e tem uma portinha que cabe a mão dele. Só que quando ele fecha, ele pega o amendoim lá dentro da gaiola e ele fecha e vai tirar, não sai a mão. Mas ele solta o amendoim, mas ele não pode ir embora sem o amendoim. Então ele enfia a mão de novo e segura o amendoim e fica ali. E o caçador está longe lá. O snipe, só com a cabeça dele na mira. Então quando ele está ali assim, aí ele morre. É assim que as pessoas pegam. Pega um parágrafo isolado e você segura. Não, mas está aqui, olha, foi mostrado aqui. E você está morrendo. Aí você vai morrendo, aos poucos, igual o urso. O urso gosta de sangue. Então, para pegar o urso, se coloca uma navalha no gelo. Ele sente o gosto do sangue dele mesmo, que ele vai lambendo, e é sangue. Mas embaixo ali, cheio de navalha. Ele sente, e ele não vai embora. Ele vai morrendo. Aqui tem comida, e ele vai morrendo. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela viagem que fizemos ali em Jaquirana, pelos irmãos que vieram de Bom Jesus para dar o apoio, o suporte ali. E, Senhor Deus, nós te damos graça por tudo, ter nos guardado na viagem, pela minha companheira, irmã Suzana, me acompanhando mesmo com dores e frio e tensão na estrada e sono, que a gente teve que parar para cochilar, mas ela sempre junto, que o Senhor recompensa ela, dando força, dando saúde. Ó grande e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, eu também te agradeço. Essa semana o Senhor me deu mais um ano de vida, Pai. Muito obrigado pelos meus 67 anos. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe essa igreja tão amável, essa igreja, Senhor, que o Senhor a cada dia está dando o Espírito Santo para ela, a revelação da sua palavra. A igreja que está através da internet, desde São Borja, Panambi, Santa Maria da Boca do Monte, Pelotas, Lages. Ó Deus, abençoa, Pai, e dê a tua graça, a bênção para os teus filhos em São Leopoldo, Santa Maria do Herval, Bom Jesus, Jaquirana, Caxias, Viamão. É a igreja que o Senhor nos deu para alimentar, para levar o pão vivo. E, Senhor, nós não estamos aqui para levantar o nome de um homem. Não, tu sabe, tu conheces o nosso coração, Senhor. Mas nós estamos aqui para levantar a Jesus Cristo. Esta mensagem da hora, essa mensagem
revelada, Senhor Deus. Nós sabemos que o nosso pastor Osmar é o nosso irmão, mas também é um profeta. Não é o profeta da era, mas é um profeta, porque um profeta é um pregador, e ele é o pregador dos selos, que pregou para nós, que pregou os 7 trovões para nós. Depois que Brana revelou, ele comeu o livro e profetizou para nós. Ó Deus, nós te agradecemos. Não estamos aqui para fazer dele, o nome dele, um profeta, chamado profeta Osmar, não. Ele não precisa disto, é só a vindicação do seu ofício, ó Deus, porque um profeta é um ofício, e o Senhor tem vindicado. Abençoa os teus filhos na África, na Europa, por toda parte, Pai. Ó Senhor Deus, não estamos aqui para discutir com ninguém, nem com os nossos irmãos, nenhuma pessoa, Pai. Estamos aqui defendendo a revelação, defendendo a palavra de Deus para esse dia e respeitando este ancião, respeitando ele como pastor, respeitando ele como profeta, respeitando ele como mestre, como evangelista, como doutor. Nós o respeitamos, o caráter dele, o exemplo, um homem que tem nos ensinado a sermos verdadeiros pastores, que tem nos ensinado a sermos verdadeiros esposos, tem ensinado a igreja a verdadeira maneira cristã de se viver, Pai. As suas pregações, o CD tem sido de bênção. Não estamos aqui sendo edificados sobre personalidade, não, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, sendo edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Senhor Deus, muito obrigado. E Senhor, nos ajuda a respeitar, honrar o ofício e o homem, Pai. Porque eles não respeitaram Moisés. Eles não respeitaram. Miriam e Arão não respeitaram. E Miriam ficou leprosa, a igreja. E Moisés, certo ou errado, Josué estava ao seu lado. Sabemos que o homem é coberto de falhas, Senhor Deus, erros. Mas quando o Senhor está usando para trazer a Tua palavra desde o ano 2000, um ministério profético, porque essa mensagem tem percepção profética. O Senhor sabe que não estamos aqui trazendo uma pregação para combater, não, Pai. Mas é aquilo que nós somos convictos e revelado. Por isso nós estamos pregando. Te agradecemos pelo teu povo. Batiza com o Espírito Santo. O que falta em nós é mais o Espírito Santo. Nos dê mais do teu Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nos dê desejo de orar, de estudar a tua palavra, para que nós possamos amar, Senhor, de coração a cada um. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo.